Fala galerinha, vamos para mais uma videoaula aí de matemática. A aula de hoje é para o primeiro ano do ensino médio. Conteúdo, lei dos senos, certo? Mas antes de iniciarmos essas aulas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí, apertar o sininho das notificações para estar recebendo o conteúdo diretamente para vocês, tá certo? Então olha só. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela vai trabalhar as razões trigonométricas em relação a uma circunferência e um triângulo proposto sobre ele. A fórmula da lei dos cossenos é essa aqui, ó. Então, a lei dos cossenos ela trabalha da seguinte maneira: ela vai trabalhar o segmento pelo seu seno do lado oposto. Então, eu tenho o lado A sobre seno do ângulo A, lado B sobre seno do ângulo B, lado C sobre seno do ângulo C, que é igual a 2 vezes o raio, tá? Que é uma formulazinha básica. Então observa aqui nesse primeiro exemplo. Para trabalhar a lei dos senos, eu preciso ter no mínimo 2 ângulos dentro do triângulo, tá certo? E observa-se o seguinte: se eu fosse colocar aqui os lados e os ângulos, ficaria assim, ó. Se esse cara aqui ele é o ponto A, então o sentido oposto dele seria meu Azinho, ó, que é o lado A. Se esse ponto aqui fosse o ponto B, o oposto dele seria Bzinho. E se esse aqui fosse o ponto C, esse aqui seria o Czinho. Tá certo? Então é por isso que quando eu coloco aqui na fórmula, A sobre seno de A, então é o A sobre seno de A, B sobre seno de B. Observa também o detalhe que esse ângulo aqui é 30, esse ângulo aqui é 105. E uma regra básica dos triângulos, qualquer triângulo, que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então não fica muito difícil de encontrar o ângulo que está faltando. Ou seja, se aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 105, então ficaria 30 mais 105 mais o ângulo que está faltando. Eu vou colocar aqui o ângulo A que está faltando, isso aqui é igual a 180. Então 30 mais 40 mais 105 vai dar 135, mais o ângulo que eu quero encontrar é igual a 180. O ângulo que eu quero encontrar é igual a 180, menos 135. O ângulo que eu quero encontrar é igual a 45. Beleza. Então observa que esse ângulo que está aqui, ele é 45 graus. 45 mais 105 dá 150, 150 mais 30, 180. Agora, a questão que ela está pedindo para você encontrar o valor de x, ó. Então geralmente quando eu vou trabalhar esse problema, eu risco o que eu quero. Então eu faço isso aqui, ó. Eu faço a relação esse com esse, certo? E agora eu faço a relação esse com esse, ó. Sempre vai ser o ponto ao seu segmento. Sempre vai ser o ponto a seu segmento. Agora eu vou pegar a relação dos dois e vou fazer a razão proporcional da igualdade, ó. Então eu tenho aqui, ó, A sobre seno de A, A sobre seno de A. Mas quem é o segmento A? Então aqui ele vai ser X. X sobre o seno do ângulo A. Qual o seno? Então seno de 30. Então eu vou colocar aqui, ó, seno de 30 graus. Isso aqui é igual. Aí agora eu vou pegar aqui o C, ó. C, que é igual a 30 metros, sobre o seno de C, ó. O seno de C é igual a seno de 45. Beleza. Agora que eu tenho a informação básica, eu vou achar os valores. Eu coloquei aqui a tabela notável, a que nós iremos trabalhar, sempre seno e cosseno. Então vamos substituir os valores. X é o que eu quero encontrar,
Seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2, que é igual a 30 metros, sobre seno de 45. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Multiplica meio pelos extremos. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes x, então vai dar raiz de 2 sobre 2x, que é igual a 1 sobre 2 vezes 30. Então, vai dar 1 vezes 30 vai dar 30 sobre 2. Observa um detalhezinho bacana aqui, ó. Esse 2 aqui, se ele for passar multiplicando, ele vai vir para cá, então vai multiplicar por 2. Então, ficaria mais ou menos como se fosse desta forma. Passa multiplicando, vai ficar raiz de 2x, que é igual a 30 vezes 2, dividido por 2. Eu passei ele multiplicando. Cancela isso aqui, confere. Ou seja, você pode cancelar ele direto aqui e achar a solução. Então ficou raiz de 2x, que é igual a 30. A equação você deve trabalhar da seguinte maneira. Raiz de 2 está multiplicando, então ele passa dividindo. Ó. X é igual a 30 dividido por raiz de 2. Fechou? Um item bastante importante, racionalização, tá? Nunca a raiz quadrada deve ser denominador, então você deve racionalizar. Como é que eu faço a racionalização? Você multiplica pela própria raiz, tanto em cima como embaixo. Então isso vai ficar dessa forma. 30 vezes raiz de 2 vai dar 30 raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Isso aqui é igual a 2. Ou raiz de 2 elevado ao quadrado, porque repete a base e soma os expoentes, cancela o índice com o radical e a resposta é 2. Então raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. X é igual, simplifica 30 por 2, então a resposta vai dar 15 raiz de 2 metros. Está aí a nossa resposta. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido passo a passo. Eu vou colocar mais um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Fechou? Então vamos lá. Bem, vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, ela diz a seguinte questão. Observa que eu tenho um triângulo, é isso, de lado ABC. Eu posso dizer que esse cara aqui é o A, eu posso dizer que esse cara aqui é o B, eu posso dizer que esse cara aqui é o C. Esse ponto aqui na circunferência é o centro da circunferência, e qualquer segmento do centro é uma extremidade chamada de raio. Então observe o seguinte, a questão aqui, ela quer o raio dessa circunferência. Vale quanto? Então vamos lá. Observa-se que, como eu falei para os senhores, o lado oposto ao ângulo, ele vai ser o Azinho, o lado oposto ao ângulo, ele vai ser o Czinho, e o lado oposto ao ângulo, ele vai ser o Bzinho. Então eu vou colocar o Bzinho bem aqui, ó. Vou até mudar esse B aqui, que é para não confundir. O B. Então, desse ponto para cá eu tenho R. Como eu tenho aqui a razão, né, entre os ângulos e os segmentos, segmento sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de B igual a 2 vezes o raio. Para achar a razão de uma operação dessa, você basta pegar duas razões dessas. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então basta pegar duas e fazer a regra de 3 simples. Nesse caso aqui, eu vou pegar tipo assim, essas duas aqui, ó. Confere? Então eu vou pegar o segmento B, ó. O segmento B. Quanto é que vale o segmento B? Vale 12. Eu vou colocar aqui. O segmento B vale 12 sobre o seno de 60. Vou ficar aqui, ó. Seno de 60 graus. Isso aqui é igual a 2 vezes o raio. O raio é o que eu quero encontrar. Então, 2 vezes o raio. Beleza. Agora vamos substituir aqui o seno de 60. Quanto é que vale o seno de 60? Vale raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar assim, ó.
12 sobre raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 vezes o raio. O raiz de 3 sobre 2 passa multiplicando, então vai ficar 12 é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 2 raio. Simplifica, então vai ficar 12 é igual a raiz de 3R. Eu vou organizar a conta, vai ficar raiz de 3R, que é igual a 12, apenas eu inverti a operação, tá certo? Aí, de novo, R é igual a 12, o raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Como agora há pouco eu falei, você deve racionalizar, então multiplica pela própria raiz, tanto em cima como embaixo. E agora há pouco nós fizemos que raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9, isso aqui é a propriedade da multiplicação, tá? E a resposta vai ser 3, ou raiz de 3 elevado ao quadrado, cancela o índice com o expoente, que é igual a 3. Então, R é igual a 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Simplifica aqui, R é igual a 12 dividido por 3, 4 raiz de 3. Então esta é a resposta. Algum detalhe que eu vou colocar para vocês é o seguinte: alguns enunciados, em algumas questões, ele pede para você considerar, tá? Então vamos supor assim, ó, considere raiz de 3 aproximadamente 1,7. Ou considere raiz de 2 aproximadamente 1,4. Geralmente o enunciado coloca dessa forma. O que você vai fazer? Você vai substituir a raiz por esse valor e encontrar as medidas, já que as medidas, o trabalho a unidade no sistema internacional de metro, né, geralmente ele vai pedir essa metragem, mas quando não pede a questão, a conta acaba aqui. Quando o enunciado pede para você considerar esses valores aqui, você vem e substitui. Tá certo, galerinha? Então, espero ter ajudado vocês nessa regra aí de matemática na lei dos senos. Na próxima aula eu vou colocar a lei dos cossenos para vocês. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!